Como uma vida mais espiritual pode ajudar você a ser mais feliz? Oi, eu sou Henrique Bueno, eu sou especialista em felicidade e felicidade corporativa, mestre em psicologia positiva, CEO e fundador do Roubini Institute Brasil, e eu tô aqui para mostrar a você que felicidade é coisa séria. Se você ainda não me segue, eu convido você a fazer isso depois que você assistir esse vídeo e a convidar todo mundo que você conhece para fazer o mesmo. Bom, se você vem me seguindo há algum tempo, você já deve ter me visto apresentar o modelo Spire de felicidade e bem-estar integral, conversar sobre o paradoxo da felicidade. Em outras palavras, felicidade não se constrói em linha direta. Felicidade não é um lugar para se chegar. Felicidade é algo a se construir no dia a dia com as nossas escolhas e comportamentos. Tem vários vídeos aqui que eu explico essas coisas todas. Eu preciso fazer escolhas e comportamentos todo dia para construir uma vida mais feliz. E para eu fazer essas escolhas e comportamentos, a ferramenta do Spire me ajuda muito, porque eu posso escolher em qual dimensão eu devo focar mais energia. Uma das dimensões, a primeira dimensão do Spire, o S, é a dimensão espiritual da felicidade e do bem-estar integral. Pessoas que vivem mais bem-estar espiritual são pessoas que apreciam o presente, que saboreiam a vida enquanto ela acontece e percebem sentido na vida, têm senso de propósito. Veja que o bem-estar espiritual do modelo Spire, que é o modelo central de tudo que a gente ensina no Roubini Institute Brasil, não está relacionado diretamente com fé e religião. Você pode extrair a sua espiritualidade, claro, da fé e da religião, mas não precisa. Você pode viver bem-estar espiritual mesmo sem seguir alguma religião ou fé. Veja, vive mais bem-estar espiritual a pessoa que aprecia a vida enquanto ela acontece. E por que isso é importante? Porque nós temos a tendência de viver no piloto automático, sempre correndo atrás de construir mais coisa, de chegar além, agitados, ocupados. E o nosso cérebro vive o que eu já ensinei aqui, o viés da negatividade. Na maior parte do tempo, eu estou focado em ver aquilo que falta na minha vida, os problemas que eu tenho. Pega uma caneta aí e lista tudo o que falta na sua vida, todos os defeitos que você tem. E depois se dá ao mesmo tempo, para do lado contrário da folha, escrever o que você tem de melhor. Eu garanto a você que você vai encher a primeira folha e colocar pouca coisa na segunda. Nós temos a tendência de olhar para a vida sempre para os problemas, para aquilo que falta, para a dificuldade. Pessoas que vivem mais bem-estar espiritual são pessoas que praticam mais apreciação. E eu digo praticam porque envolve um esforço de foco, de lidar com a vida como ela é e de olhar para a natureza, de olhar para as coisas boas ao seu redor. O Tal Ben-Shahar tem uma frase linda que ele diz: quando você aprecia o bom aprecia. Esse segundo apreciar do ponto de vista de crescer, de aumentar em valor. Quanto mais eu começo a apreciar o que eu tenho de bom na minha vida, mais eu começo a perceber. E essa parte boa começa a tomar mais importância na minha vida. Essa apreciação serve para as coisas e serve para as pessoas, para os relacionamentos. Nós tendemos a tomar os relacionamentos mais importantes das nossas vidas como garantidos e só conversar com a pessoa quando ela faz alguma coisa errada. E via de regra, a gente não aprecia as coisas boas. A apreciação é fundamental. Uma das formas de praticar a apreciação é com a ferramenta da gratidão, que inclusive eu ensino aqui num outro vídeo. As pessoas que apreciam, que saboreiam a vida enquanto ela acontece, elas vivem mais leveza, vivem mais positividade. Elas começam a viver a realidade palpável do E. Eu posso estar vivendo um dia difícil, eu posso estar vivendo dificuldades, como todos nós vivemos. E eu percebo que eu tenho coisas boas ao meu lado. E eu percebo que eu tenho pessoas que eu amo e que me amam de volta. E eu percebo que eu tenho forças. E eu percebo que eu posso pedir ajuda. Quando você aprecia o bom aprecia. Veja, esse aspecto do bem-estar espiritual tem a ver com o presente, com viver uma vida mais apreciativa, realmente prestando atenção e saboreando as pequenas coisas. Uma coisa importante, eu já falei também em outro vídeo que o negativo é muito mais forte que o positivo. O negativo é como o velcro, ele gruda. O positivo é como o teflon, ele passa, escorrega. Então, se eu não colocar minha atenção em apreciar as pequenas coisas, vai passar sem eu perceber. Eu preciso de fato saborear, me colocar presente. A prática de Mindfulness é muito útil para isso, inclusive. Mindfulness no dia a dia. Nós temos um curso no Roubini Institute chamado Vivendo com Leveza, um curso de 30 dias
lindo, onde você aprende o Mindfulness com práticas diárias, apenas para de fato apreciar mais a vida enquanto ela acontece. Bom, mas mais bem-estar espiritual não tem a ver apenas com o presente. Tem a ver também com a sua história, com o seu passado, com o seu futuro. Felicidade, segundo a pesquisadora Sonja Lyubomirsky, é a experiência de alegria, contentamento, gratidão, somado a uma percepção de que a vida é boa, que ela tem sentido, que ela vale a pena. Em outras palavras, uma vida mais feliz tem a ver com prazer, com emoções positivas, que é um aspecto afetivo, emocional do bem-estar, mas só isso não basta. Tem um componente cognitivo também, como eu avalio a minha vida, como eu percebo a minha vida. Pessoas que vivem mais bem-estar espiritual percebem sentido na vida. Quando eu gravo esse vídeo para você, eu percebo o sentido das escolhas que eu fiz no passado. Eu percebo que as dores que eu passei, os medos que eu tive nas escolhas que eu fiz, fizeram sentido porque eu estou aqui hoje trabalhando com algo que eu gosto muito, que eu gosto tanto. Estudando uma ciência que efetivamente transforma a minha vida e tem transformado a vida de tanta gente desde que eu trouxe o Robin Institute para o Brasil. Pessoas que vivem mais bem-estar espiritual olham para o seu passado e percebem sentido na sua história, conectam esse sentido com o presente e percebem sentido no caminho que elas escolhem. Aqui tem um ponto importante, elas sentem que elas têm propósito na vida. Mas é importante que eu diga o seguinte aqui. Existe uma certa ditadura do propósito hoje. Você pode fazer um curso de um final de semana para encontrar o seu propósito e escrever um pitch de elevador para falar em 1 minuto do seu propósito, para escrever na pedra que vai ser o seu propósito vitalício, perpétuo. E agora você vai acordar todo dia de manhã para salvar o mundo, para mudar o mundo. Isso é muito lindo, isso é muito bacana e pode ser que você encontre, mas não é desse propósito que eu estou falando. Eu gosto de comparar esse propósito com o caroço do abacate. Algumas pessoas, quando começam a procurar o seu propósito, pode ser que encontrem esse caroço sólido, propósito único. Para a maior parte dos seres humanos, entretanto, nós somos mais como cebolas. Quanto mais camadas você tira, mais você encontra que você tem mais a descobrir. Então, não se trata de encontrar um propósito preciso, imutável, e que seja um propósito grandioso de mudar o mundo. Se trata de encontrar uma razão para você fazer o que você faz, em perceber sentido no que você faz. O meu propósito, por exemplo, é ser o melhor pai que eu posso ser. Simples assim. E quando eu gravo esse vídeo, eu tento gravar esse vídeo da melhor forma possível, para quando meu filho assistir, ele ver o quanto eu sinto prazer no meu trabalho, para que ele saiba que é possível conectar trabalho com felicidade. Quando eu saio para fazer minhas palestras, eu faço as palestras estudando o máximo que eu posso, para que meu filho saiba que você não vai conseguir ser bom no que você faz sem estudo, sem preparo. Propósito tem a ver com pequenas escolhas que tragam sentido para a sua vida. Eu contei a história do abacate e da cebola pelo seguinte, tem uma história que eu gosto muito de contar, eu não sei se ela é real ou não, mas diz essa história que existia um grande fã do Michelangelo, o grande artista da Renascença, que era doido pela obra do Michelangelo, e ele era apaixonado pela estátua de Davi, que o Michelangelo fez e que hoje fica lá em Florença. E segundo essa história, um dia esse fã encontrou Michelangelo, olhou para ele e falou: Michelangelo, me conta, como é que você conseguiu colocar tanta beleza, tanta sensualidade, tanto mistério, tanta magia nessa estátua? Como você conseguiu colocar tudo isso nessa estátua? Uma estátua que até hoje existem pessoas em faculdade de arte fazendo teses de mestrado e doutorado para tentar compreender a magnitude dessa obra. O Michelangelo olhou para esse sujeito como se ele fosse um doido e disse: colocar? Eu não coloquei nada nessa estátua. Tudo que eu fiz foi bem devagar, uma marteladinha de cada vez, remover o excesso de uma pedra grande que eu encontrei. O caminho para mais sentido e mais propósito tem muito menos a ver com trazer cada vez mais conhecimento e informação externa e muito mais a ver com ir descascando as suas camadas, ir descascando aquilo que não serve mais, ir descascando as vozes que fazem com que você acredite que você deva ser algo que no fundo não é o que você quer ser. O caminho para a sabedoria e para a descoberta do seu propósito, do seu sentido, tem muito mais a ver com subtração do que adição. Por isso que eu conto essa história do caroço, do abacate e da cebola. Você pode ser uma cebola e tá tudo bem. A maioria de nós é. Eu convido você
a olhar para a sua dimensão espiritual do bem-estar. Como é que você está hoje no S do Spire? De 0 a 10, que nota você se daria? O que você pode fazer? Que ação você pode implementar hoje para apreciar um pouco mais a vida e para encontrar mais sentido no que você faz? Como você pode elevar o seu bem-estar hoje em 2%? E como você pode escolher fazer isso todos os dias em direção a uma vida cada vez mais feliz?